Bom dia, amada igreja. Privilégio estarmos juntos mais uma vez para abrirmos a palavra de Deus e aprendermos um pouco mais dela. Eu acredito que eu posso agradecer pelo grupo, convite dos irmãos, na pessoa do nosso irmão Zaqueu, que entrou em contato conosco para nos trazer aqui, para compartilharmos com os irmãos nesses dias de festa. Agradecemos em nome do Ministério, em nome da Igreja de Aracruz. O nosso irmão Zaqueu também está convidado, primeiro final de semana de agosto, está ali conosco, no aniversário da Casa de Oração, no nosso bairro Bela Vista. Quem quiser ir com ele, viu, irmã Cecília, pode fazer a caravana aí e serão muito bem recebidos por nós ali. Será um prazer receber os irmãos que quiserem compartilhar conosco ali. Eu já sou um pouco mais conhecido dos irmãos aqui. Eu sou filho da igreja ali de Penho do Capim, resido em Aracruz já há mais de 10 anos. Casei, minha esposa Isadora, levei ela para lá. 4 anos estamos ali casados, mas há algum tempo que nós não víamos aqui, né? Já tem alguns anos que nós não passávamos aqui pela igreja dos irmãos. Que privilégio, né? Poder estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus nessa manhã com os irmãos. Visto que almoçaremos por aqui, então não tem pressa, né, irmãos? Aqui não tem pressa. Brincadeiras à parte, irmãos, nós vamos falar sobre um assunto que em muitos grupos tem ficado esquecido, não tem sido muito comentado. E a Igreja de Deus, ela precisa ter isso em mente. Não pode ser algo deixado de lado por nós, que é o ponto mais alto da nossa fé, o ponto mais alto que a igreja busca, a volta de Jesus. Nós estamos em festa e é importante comemorar, sim, é importante compartilhar as bênçãos que Deus tem realizado na vida dos irmãos, na vida da igreja. Mais um ano, né, de existência desse lugar, local dedicado à palavra de Deus, para a pregação da palavra de Deus e ensino e crescimento da igreja. Mas o hino que nós cantamos, até que Ele venha, isso aqui vai acabar, irmãos. Isso aqui vai passar. É só até Ele vir. É só até que a palavra de Deus se cumpra. Haverá o fim. Vai chegar um momento em que a palavra de Deus será procurada e não mais haverá. Porque Ele vai ter voltado. Ele vai ter concretizado todo o seu plano. E é sobre isso que nós vamos discorrer rapidamente nessa manhã, a iminente volta de Jesus. Nós temos diversos textos na palavra de Deus que apontam para isso. Nós não vamos entrar aqui em polêmicas doutrinárias a respeito de se ele volta antes ou depois da tribulação. Nós não vamos entrar nesses méritos. Nós vamos falar o que nós podemos garantir pela palavra de Deus. Ele volta. Ele volta. Isso é inegável em qualquer linha de interpretação. Ele volta. E como estamos nós, a igreja, no cumprimento do ID? O ID é até que Ele venha. Então nós, como igreja, nós temos parte também na profecia. Nós temos algo a cumprir para que Ele venha. Não que Ele necessite do nosso trabalho, do nosso cumprimento para que isso aconteça. Não. Mas a igreja ela não está aqui apenas para aguardar esse momento. Nós temos um papel fundamental até que Ele venha. Nós vamos ler Mateus 24. Nós vamos ler alguns textos para basearmos a nossa meditação nessa manhã. Mateus 24 é um texto clássico quando se trata do tempo do vinho. O próprio Senhor Jesus, o sermão profético, comentando a respeito de tudo aquilo que irá acontecer. Nós temos que entender que muitas coisas são figuras e algumas coisas são literais. Mas o que nós precisamos entender, nós vamos ler versículos 6 e 7, Mateus 24.
E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, até o 7. Nós não vamos ler o texto todo, porque é bastante longo. Eu tenho certeza que todos os irmãos têm a compreensão daquilo que é tratado aqui. A questão, irmãos, Jesus trata, assim como os próprios discípulos depois, os apóstolos, aqueles que escreveram as cartas às igrejas, eles tratavam sempre a volta de Jesus como algo iminente. Eles não imaginavam que a igreja completaria 2000 anos de existência na terra. Quando o próprio apóstolo Paulo comenta sobre a volta de Jesus, nós que estivermos vivos, seremos transformados. Ele falava, era para o tempo dele. Ele não imaginava que a igreja teria um caminho, que aconteceria toda a história que nós vivemos e que nós conhecemos. Sabe, irmãos, ao longo do tempo, nós temos perdido, como igreja, esse anseio. Nós temos perdido, ao longo do tempo, o desejo de que isso aconteça. É claro que alguns comentaristas comentam também que às vezes nós queremos que Jesus volte, nós queremos o fim de tudo, não pelo desejo de estar com Ele, mas pelo desejo de sermos livres de todas as aflições daqui. Às vezes é isso. Mas, como igreja, a nossa pregação, ela precisa chegar na ideia de que, olha, meus amigos, olha, você que está distante de Deus, Ele vai voltar. E não é porque parece-nos que ainda existe algo a cumprir, que nós podemos dizer que está longe. Nós temos na história registros de grupos de pessoas que foram ousadas o bastante para marcar data da volta de Jesus. E nós conhecemos a história, nós sabemos que é lógico que Ele não vai voltar com data marcada. Mesmo aqueles que estudaram tanto, quando você olha os argumentos daqueles que marcaram a data, parece até verdade, convenceram a muitos, mas a palavra de Deus, ela deixa claro que é uma verdade que nós só saberemos quando acontecer. Muitas coisas da palavra de Deus, irmãos, não nos é dado o entender agora. Não é para ser compreendida aqui. É para nós exercitarmos a nossa fé, exercitarmos a nossa esperança, aguardar, ter a boa ansiedade, não sei se existe ansiedade boa, mas ter o desejo de que isso aconteça. E sabe, cada um de nós tem vivido apenas a sua vida. O tempo tem ficado cada vez mais escasso para todos. Quando você para e analisa, você não tem tempo para nada. Mal dá para fazer aquilo que você precisa fazer. Talvez durante o dia nem o que precisa ser feito você consegue fazer. E você se perde, nós nos perdemos nos afazeres, nas preocupações, fazendo planos para o futuro, e não é pecado, não é errado. Mas aonde está a nossa esperança? Se Jesus voltar hoje, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, está pronta para receber? A palavra de Deus fala que Ele não encontrará uma igreja suja, uma igreja manchada, uma igreja com defeito. Ele encontrará uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que o aguarda de forma preparada para esse momento. Como estamos nós individualmente? É muito fácil nós olharmos para a igreja no todo, a universal, né? A igreja universal, não é do Edir Macedo, mas todos os irmãos, todos os crentes formam a igreja de Deus, a igreja universal. E nós acharmos defeito em tudo. Não, porque cada um pensa numa linha diferente. Mas como estou eu? Eu sou a igreja. Eu individualmente
também sou igreja. Como estou eu? Na expectativa, na esperança, aguardando esse momento. E aí Jesus fala aqui, ouvireis falar em guerras, rumores de guerras. Sempre que tem algum conflito novo, aparecem os profetas do Apocalipse, marcando datas, dizendo que Jesus está vindo, falando dos cavalos de Apocalipse. Faz um tumulto com a palavra de Deus para dizer aquilo que nós já sabemos. Ele vai voltar, ele vai voltar, e cada dia mais se aproxima esse momento. E é interessante que muitos irmãos têm se deixado levar por ideias toscas, ideias como: venda seus bens porque Jesus voltará na semana que vem, o aguarde de roupas brancas no telhado da sua casa, loucuras como tais, sendo que na palavra de Deus nós não vemos orientação nenhuma para esse tipo de coisa. Nós devemos estar prontos, limpos, preparados, aguardando este momento, porque pode ser hoje, pode ser que a nossa geração passe e isso não aconteça. Planos, propósitos de Deus. E não é uma guerra, não é um conflito novo, não é algo que aconteça, porque quando nós analisamos um conflito armado, é algo criado pelo próprio homem. Então quer dizer que um conflito gerado pela Rússia, por exemplo, o que acontece hoje, Rússia e Ucrânia, ou o próprio Estado de Israel, guerreando as suas guerras ali, então quer dizer que um homem é capaz de influenciar na volta de Jesus porque ele causou um conflito? Não é isso que quer dizer. O que Jesus está dizendo aqui: olha, a coisa vai piorar, e vai piorar muito. Talvez para nós aqui no Brasil, graças a Deus, nós vivemos um país em paz. Apesar dos pesares, apesar dos desmandos do nosso governo em muitos momentos, mas nós conseguimos ficar isentos desse tipo de problema. Até então, nós aqui vivemos uma paz. Para muitas pessoas que vivem em meio aos conflitos, o Apocalipse para eles já chegou. O fim para eles já chegou. Eles já estão vivendo o cumprimento disso. Eles já estão fugindo para salvar suas vidas. Por exemplo, nós temos visto novamente a perseguição de cristãos no continente africano. Ou você nega a sua fé ou você é morto. Para eles o fim já chegou. Para eles aquilo que nós lemos na palavra de Deus, que haverá perseguição, e se você não negar você vai ser morto, para nós parece distante, mas para eles já chegou. Jesus já voltou para estes. Porque é uma coisa que nós vamos falar aqui também: quando um cristão salvo, ele morre aqui, para esse, Jesus já veio. A promessa da vida nessa vida já se cumpriu, porque ele vai ao encontro do Pai. E sabe, meus irmãos, diante de tudo que acontece, como está o ID da igreja? E juntamente do ID da igreja, como está o nosso preparo no aguardo daquele que vem e sem demora vem? Como que estamos nós nos preparando? Existem aqueles que estão estocando alimentos para o Apocalipse. Existem aqueles que estão construindo bunkers subterrâneos para se esconder do Apocalipse, para se esconder das guerras. Quando nós lemos o que Pedro escreve a respeito do final dos tempos, fogo descendo do céu, fogo subindo da terra, os elementos abrasados se desfarão, não há onde se esconder. Se você acredita, se a sua linha teológica acredita que a igreja passará por aqui a tribulação, não há onde se esconder. Muitas pessoas estão com medo de perder essa vida, de perder o seu status, de perder o que conquistou, de perder isso aqui. Mas quando Jesus voltar, tudo isso
maravilhosa construção, ela ficará por aqui, e ela não ajudará mais ninguém a nada. Aqueles que estiverem preparados para recebê-lo irão com ele, e tudo mais ficará para trás. Nós temos visto milhares e milhares de pessoas se preparando mesmo com tanto afinco, achando que vão ficar aqui, achando que esse mundo ainda tem solução, que haverá depois aqui. Não, se engana. A volta de Jesus é para liquidar a fatura. O que Deus quis fazer, mas por misericórdia não fez, lá no dilúvio, por alguém que tinha um pingo de justiça, Noé. Eu não vou dar mais uma chance para vocês, nós estamos aqui por causa de Noé, não é por causa de Adão. A descendência humana continuou porque Deus enxergou em Noé uma segunda chance para a humanidade, ela continua. Mas quando ele fala, olha, nós vamos destruir tudo, o homem não presta. O homem caiu e só está cada dia pior. E quando nós trazemos para os nossos dias, será que estamos muito diferentes? Será que a nossa sociedade está muito diferente da sociedade de Noé? Será que ainda falta alguma coisa para nós ficarmos iguais ou piores do que eles? E por que Deus ainda não destruiu tudo? Porque nós vivemos a graça de Deus. O preço do pecado foi pago. Aquilo que nos separava de Deus foi desfeito, foi derrubado ali na cruz. Só que ainda vai existir uma consumação, vai existir o arremate da obra, a volta de Cristo. Ele vem para fechar a história, para buscar a sua igreja. Como estamos nós? Segundo ponto, vigilância e prontidão. Aqui no capítulo 24 de Mateus, ele trata desse assunto, no sermão profético. Ele fala no princípio das dores, a partir do versículo 15, ele trata da grande tribulação. Nós não vamos entrar nesses versículos, todos os irmãos conhecem. E quando chega no capítulo 25 de Mateus, ele traz a parábola das 10 virgens, que é um grande exemplo para nós de vigilância. Nós vamos ler toda a parábola para nós entendermos. Capítulo 25 de Mateus, versículo 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Jesus está continuando o mesmo assunto. Ele continua falando do tempo do fim. Depois de ele citar todos os acontecimentos que antecederão a sua volta, ele traz essa parábola para nos alertar sobre o estar pronto, o estar preparado, o estar vigilante. E é interessante,
Interessante que todas elas estavam no mesmo propósito. As 10 virgens estavam preparadas para entrar para as bodas com o noivo, para casar-se. Mas 5 delas estavam mais preparadas do que as outras. 5 delas pensaram que, olha, o noivo pode tardar um pouco. Olha, pode ser que não aconteça hoje. Pode ser que aconteça algum problema e nós tenhamos que esperar. Eu vou me precaver, vou trazer um pouco mais de azeite. É claro, irmãos, que isso tudo é figurado. Isso quer trazer um ensino para a nossa vida. Elas se prepararam, diferente das outras. E alguém analisa que, puxa vida, mas elas podiam ter compartilhado o azeite. Assim como muitos analisam, a igreja deveria compartilhar mais a palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, o id é o necessário, o id é o bastante. Nós precisamos pregar a palavra de Deus, mas nós precisamos também, entre nós, entre irmãos, crescermos cada dia mais. Precisamos colocar tempo e empenho nesse propósito, porque às vezes nós queremos pregar aquilo que nós não conhecemos muito bem. Às vezes nós somos questionados por algo que falta-nos talvez aquele determinado conhecimento. Então a igreja, ela precisa também colocar tempo, empenho e esforço no seu crescimento espiritual, no seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. O ID é importantíssimo. O ID é o que movimenta, é o carro forte da igreja, o carro-chefe da igreja. É aquilo que a igreja tem que ter de melhor para oferecer à sociedade. É a pregação, é a salvação, é o Cristo que perdoa, a graça de Deus. Mas a igreja ela precisa empenhar esforços no seu crescimento interno, estar preparado, como foi lido ontem à noite, estar arraigado, alicerçado na palavra de Deus. E sabe, se essas virgens que tinham levado o azeite a mais não fossem inteligentes, precavidas, elas teriam compartilhado e ficaria todo mundo por fora. Infelizmente chegará um momento, irmãos, que você que é pai não conseguirá ajudar o seu filho mais. As escolhas são dele. O marido não conseguirá levar a esposa arrastada para o céu, e nem vice-versa. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todo joelho se dobrará, confessará, uns para a salvação e outros para a condenação. Mas aqueles que estiverem preparados, um preparo diferente. Talvez nós olhamos, puxa vida, milhões e milhões de cristãos, milhões e milhões de matriculados nas igrejas. Quantos por cento destes estão de fato prontos? Quantos por cento destes, e não é o julgamento que nós fazemos, o filtro tem que ser a palavra de Deus, o filtro tem que ser aquilo que Jesus nos orienta. Pode estar prontos, porque não sabeis o dia nem a hora. Como eu disse antes, os apóstolos, os nossos amados irmãos escritores, eles esperavam Cristo para os seus dias. Eles esperavam que o retorno seria breve. Mas eles também estavam preparados para morrer pela causa. Foi lido ontem à noite. Paulo podia ter pedido a Deus por qualquer outra coisa, pela sua liberdade, para que aquela perturbação, aquela perseguição cessasse. Mas ele pediu pela igreja, porque ele já estava entendendo que Jesus vai demorar um pouquinho mais. Eu preciso deixar os irmãos, as próximas gerações preparados, porque não vai ser agora. Paulo entendeu. E como estamos nós preparando as próximas gerações? Nós olhamos muitas cabeças brancas, muitos irmãos já com uma idade avançada, isso é maravilhoso. Mas cadê a juventude? Cadê? É claro que
eu não concordo com o termo de que os jovens de hoje são a geração de amanhã, não, são a geração, eles são a igreja de hoje. Os jovens são a igreja de hoje, não a igreja de amanhã. Mas é necessário um preparo, porque vai chegar o momento em que alguém vai ter que assumir o lugar dos irmãos que nós passamos. Aonde estão? Como nós temos trabalhado esses jovens? Como nós temos trabalhado indo buscar perdidos para que assumam esse trabalho? O trabalho ele tem que continuar. Deus proverá se nós trabalharmos. Se nós empenharmos, Ele proverá sim. Assim como o doente precisa do remédio, Deus vai operar o milagre, vai. Mas se você procurar o tratamento certo, se você ficar em casa esperando o milagre, você pode morrer lá. Na igreja não é diferente. Se não houver trabalho, se não houver empenho, dedicação, não vai haver abrir de portas, não vai haver quebrantar os corações se a palavra não chegar deles. E essa palavra vai chegar por quem? Através da igreja. Estar prontos, vigilância e prontidão. Não adianta apenas vigiar. Todas elas estavam esperando o noivo, mas só metade estavam de fato prontas, estavam de fato preparadas para aguardar um pouco mais. E é uma pergunta que eu faço para mim. Eu iniciei dizendo que no Brasil nós vivemos uma paz, né? Nós vivemos uma tranquilidade para a pregação do Evangelho. Não há uma perseguição ainda escancarada, ainda correndo risco de vida. A pergunta que nós fazemos é: e se chegar? E se amanhã nós passarmos a sermos regidos por um governo ditador que não permite mais a pregação do Evangelho? Reflita você aí e as suas convicções. Como ficaremos nós? Qual será o destino da igreja? Se com toda a liberdade que nós temos, nós fazemos, às vezes porca e relaxadamente, imagina com perseguição. A história da igreja nos conta, irmãos, que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais cristãos eram mortos, mais pessoas eram levadas a Cristo. Será que vai precisar chegar novamente nesse ponto para que haja um avivamento da igreja de fato, de verdade? Será que vai ser necessário a perseguição, o risco de morte, de fato, para que a igreja pare e analise? Olha, agora nós temos que pregar a verdade, ou apostatar da fé, ou fugir. O comodismo, irmãos, o sossego demais, ele nos deixa apáticos, ele nos deixa acomodar, às vezes até no trabalho, no serviço. Se não tem demanda, se não tem nada, você fica, puxa vida, que coisa. Agora, quando tem demanda, quando você está empenhado em realizar algo, parece mais gostoso, mais prazeroso, você faz com mais amor. A igreja brasileira, irmãos, ela precisa urgente repensar os seus conceitos. A igreja que eu falo é a igreja que prega a palavra de Deus, não esses grupos que vivem de si para si mesmo. Agora, aqueles que pregam a palavra de Deus, vigilância, prontidão, trabalho. Precisamos estarmos cada dia mais firmes nas nossas convicções, na nossa fé. Às vezes discutimos, demandamos tempo em tantas coisas secundárias, tantas coisas que não vai mudar a nossa forma de ver em nada. É interessante discutir alguns assuntos, né? Mas aonde está a nossa fé? O que nós esperamos?
O que nós temos que pregar para o mundo? Esse deve ser, de fato, o nosso alvo. O ponto 2 fala vigilância e prontidão. Estarmos prontos e vigilantes. O terceiro ponto, João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos falar sobre a certeza da promessa da volta de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. O texto que os irmãos conhecem de cor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a mensagem, irmãos. Ele volta. Se antes ou depois, se será na nossa geração ou não, Jesus Cristo voltará. Alguém analisando esse texto interpreta de que ainda há algo a ser cumprido. Existe ainda um trabalho que Jesus está realizando para que a sua volta seja possível. Tudo fez Jesus completo. Nada por fazer deixou. Se Ele ainda aguarda, é a sua misericórdia, a sua graça, que ainda concede tempo para que as pessoas ouçam através da igreja que o fim está próximo. É para que as pessoas ouçam através de nós que há necessidade de arrependimento, há necessidade de voltar-se para Deus, de que o único que pode resolver o problema do pecado é Jesus Cristo. Não há nada mais a ser feito, não há nada mais que ser aguardado. A obra está cumprida, está consumada, está fechada. Jesus ele já nos dá, Ele nos deu a garantia de que quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós estaremos com Ele para sempre, na glória. E sabe, meus irmãos, como nós temos vivido nossos dias pensando e aguardando uma promessa tão grande, tão maravilhosa, tão perfeita. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, inúmeras figuras apontando para o sacrifício de Cristo. Lá no iníciozinho, quando Adão e Eva pecam, que o próprio Deus ele faz roupas, vestimentas de pele de animais para cobrir a sua nudez. É a primeira figura de Cristo na cruz, porque para que fossem feitas roupas de peles de animais, o animal teve que morrer, ele teve que ser sacrificado, o sangue teve que ser vertido para cobrir o pecado daqueles que erraram. Figura de Cristo. Todas as figuras do Antigo Testamento apontam para Cristo, apontam para que, olha, vai vir alguém perfeito. Esse rito, toda essa necessidade desse ritual aqui, ele é por enquanto provisório, porque vai vir aquele que é perfeito. E ele veio. Nós vivemos o momento do depois. Nós vivemos a graça de Deus. Nós apenas precisamos crer e viver nessa esperança, viver nesse anseio, aguardando que Ele venha. Como está a sua vida? Como está a minha vida? Como estamos os nossos dias?
na expectativa de que tudo isso passe. Talvez você ainda tenha esperança de que no próximo ano, 2026, na eleição, a gente consiga eleger um presidente melhor um pouquinho, para que as coisas caminhem melhor nesse país. Não tem melhor, meus irmãos. Não tem melhor. Aquele que ainda deposita a sua esperança aqui, e é claro que nós temos como igreja de ficar indignados com os desmandos do governo, claro que sim, claro que sim. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma, mas que vai mudar, não vai, não vai. Infelizmente, nós vivemos num mundo pecaminoso, onde o sistema engole aquele que tenta ser diferente, aquele que tenta melhorar algo para a população. O que a igreja precisa estar ciente vai acabar. Tudo isso passará. Se não for na nossa geração, será na geração dos nossos filhos, dos nossos netos. E aí fica ainda mais pesada a nossa missão de ensiná-los no caminho. Ensiná-los no caminho. Significa estar juntos, significa caminhar ao lado. Não só mostrar, segue por aqui que você vai chegar lá. Não. Significa pegar na mão, vamos juntos, no caminho. E sabe, essa promessa às vezes nós ouvimos, nós meditamos, nós falamos, mas quando chega na segunda-feira é tanta coisa, passa despercebido o dia, mais um dia abençoado, mais uma bênção, livramentos a todo instante nas nossas vidas, e às vezes nós nos pegamos preocupados com tudo isso aqui e esquecendo de que nós não somos daqui, de que nós somos apenas peregrinos estrangeiros. Nós olhamos, puxa vida, como será a sociedade daqui a 30 anos? Não importa, nós não somos daqui. Se algo nos acontecer fisicamente, melhor ainda, porque estaremos com Cristo. Paulo disse isso. Olha, se o Senhor quiser me levar agora, Senhor, melhor ainda. Mas se eu tiver que ficar aqui, se for preciso eu continuar vivo, que eu possa ter força para pregar a tua palavra, que eu possa ter força para orientar a tua igreja. Paulo, ele chegou no entendimento de que não fazia diferença mais. E às vezes nós focamos tanto no ter e no ser, e estamos menosprezando, tornando secundário aquilo que de mais valor nós ganhamos, que é a vida eterna com Cristo. Que nós como igreja tenhamos este sentimento de que o que nós temos de mais valor não é essa vida física aqui, mas é a eternidade, é aquilo que vem depois. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11, nós sabemos o evento que aconteceu aqui. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Para muitas pessoas, irmãos, aqui tinha sido o final de tudo. Puxa vida, esse Jesus, esse Messias que trazia uma palavra tão diferente, morreu, foi morto, se entregou. E agora?
Alguns apóstolos voltaram aos seus trabalhos seculares, outros saíram conversando pelo caminho de Emaús. Simplesmente acabou. Não tem aquele momento em que aquilo que você esperava se desfaz na sua frente, aquela esperança que você tinha simplesmente desmonta. Para eles tinha acontecido isso. E não é julgar os apóstolos, que às vezes a gente olha, puxa vida, mas como eles não tiveram capacidade de crer? Humanos, falhos como nós, incrédulos como nós, pessoas simples, pessoas humildes, tinham sido escolhidos por Jesus, mas Jesus sabia das limitações deles, e eles não tinham ainda entendido, não tinham crido. Mas acontece a ressurreição, as profecias se cumprem, ao terceiro dia ele revive, e ele aparece a estes, e agora eles todos juntos recebem. Logo depois aqui nós vemos a descida do Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali aguardando. Mas o nosso texto fala aqui da ascensão, da volta de Jesus para os céus. E o texto é muito claro: da forma como vistes subir, ele voltará. Mas na frente ele fala: e não nos deixareis órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos não, porque a caminhada é longa e a caminhada é difícil. Vocês vão receber um Consolador, né? Está no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Consolador, aquele que, o Deus em nós, aquele que nos preenche, aquele que nos dá força, aquele que nos dá entendimento da palavra de Deus, aquele que não nos deixa cair. Mas é muito claro que ele voltará, da forma como os vistes subir, ele voltará. Não há escapatória, irmãos. Talvez nós cremos no arrebatamento secreto, outros creem que o arrebatamento só será o final, o fechamento da tribulação, com Jesus sendo visto por todos os homens. Não importa o que você acredita, ele voltará. Essa deve ser a nossa mensagem, a nossa esperança, aquilo pelo qual a igreja espera. Então quer dizer que por isso, irmão, nós não precisamos mais construir nada, que eu não preciso mais estudar, porque você está voltando, então pode acabar tudo amanhã. Não. Viva a sua vida rotineira como se nada fosse mudar. Viva a sua vida. Nós temos orientação na palavra de Deus: seja o melhor que você puder, aonde você estiver. Viva a sua vida, estude, trabalhe, busque crescer em todas os meios, em todas as direções possíveis do conhecimento, mas não perca a esperança. Não deixe de pensar, não deixe de esperar que ele volta. Que ele volta. Para fechar, irmãos, João 11, 25 e 26, Evangelho de João 11, 25 e 26, vai falar a respeito da volta de Jesus de forma individual. Diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Eu costumo dizer que no momento que nós fechamos os olhos aqui, nós abrimos os olhos na eternidade. A eternidade é algo inescapável. Toda a humanidade, todos os homens, desde Adão,
estarão na eternidade. Todos, sem exceção. Uns ao lado de Deus, ao lado de Cristo. Outros no sofrimento eterno. Nós temos estudado ali na nossa igreja as parábolas de Jesus, na escola bíblica dominical, e nós ficamos com a parábola do rico e Lázaro. Excelente texto que deixa claro como será essa transição. O homem, quando fecha os olhos aqui, ele vai consciente para a eternidade. Ele abre os olhos do lado de lá, consciente, sabendo onde está, se lembrando do que ficou, e não há como escapar de lá. Seja no céu ou seja no inferno, é inescapável. Quando o texto diz que há um abismo entre nós e vós, de forma que quem está aqui não pode passar para lá e quem está aí não pode passar para cá, não tem como mudar mais o estado. A ida para lá, o destino é decidido em vida. Então aquele rico pede: ó pai Abraão, deixa que então faça com que Lázaro vai lá, ressuscita Lázaro para ele ir lá pregar para a minha família. Ele fala: não. Se eles não creem na palavra de Deus, se eles não creem naquilo que está escrito sendo pregado, muito menos se alguém ressuscitar dos mortos e for falar com eles também não vão crer, não adianta. Aquilo que muda as pessoas, irmãos, aquilo que muda o nosso coração é a palavra de Deus. Não é aquilo que alguém interpreta, não é aquilo que eu acho, não é a opinião de um grupo, mas o que move corações é as verdades da palavra de Deus. E quando nós falamos que para nós a igreja só basta a palavra de Deus, alguém rechaça: puxa vida, mas como assim? Você só tem a palavra de Deus? É o bastante, é o necessário, é o que precisa haver, nada além disso. A palavra de Deus é completa em si mesma. A Bíblia interpreta a Bíblia. O cerco se fecha, tudo isso aqui não há contradição, por mais que pessoas tentem encontrar para trazer a discussão, não há contradição. A Bíblia é perfeita, porque é a palavra de Deus a nós. Se você está esperando alguma revelação de Deus, aqui. Eu estou esperando alguma palavra de Deus para mim, para a minha vida, para que eu tome uma atitude. Está aqui, está escrito. Você tem que buscar. Ou você quer que alguém chegue para você e diga alguma coisa que você está querendo ouvir? Isso não é a palavra de Deus, não é revelação. Isso é apenas o seu ego querendo ouvir o que você quer fazer. Você quer apenas que alguém compactue com as suas ideias que você já tem. Isso não é revelação de Deus. Agora, quando Deus fala com você através da sua palavra, temos uma palavra simples. Talvez você espera que um grande e eloquente pregador, ao ouvi-lo, você seja tocado pelo Espírito Santo. Não. Isso pode acontecer com você lendo a palavra de Deus sozinho. É o Espírito Santo, através da sua palavra, que move os corações. E nós, ainda esperando grandes eventos, grandes acontecimentos, todos os grandes acontecimentos, irmãos, os grandes eventos estão aqui para nosso aprendizado. Os testemunhos de homens e mulheres que viveram a promessa, que viveram a expectativa, que andaram com Jesus, está tudo aqui. Nós teremos experiência com Ele, com Cristo, quando nós vivemos essa palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina, esperando a volta de Cristo.
E sabe, muitas pessoas ainda entendem, ainda buscam soluções secundárias. Missa de sétimo dia. Alguém crê ainda no purgatório. Alguém crê que não existe inferno. Aí é muito fácil. Alguém crê que aqueles que creem em Jesus vão para o céu, mas quem morrer sem ele não tem inferno, não, vai ser aniquilado. A palavra de Deus é muito clara. Lá na parábola de Lázaro é um dos exemplos. Aquele rico ali no inferno, ele clama: olha, eu estou atormentado nessa chama. Ele estava num lugar perturbador. Ele estava sofrendo uma dor. Aí não era uma dor física, mas ele sentia como se fosse o seu corpo físico queimando eternamente e consciente. Muitas pessoas falam no som da alma: morreu, vai ficar. Não existe som da alma. Você vai acordar consciente do lado de lá. Quem estará com Cristo? A palavra de Deus diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá motivo para estar triste. Nós podemos até lembrar aqui, mas não será motivo de entristecermos. A glória que nós estaremos vivenciando supera tudo, supera toda a capacidade das nossas lembranças de nos fazer ficar tristes. Nós estaremos com Cristo, estaremos ao lado de Deus. Mas aqueles que estão perdidos, que estarão perdidos assim como o rico lá da parábola estava, ele vai lembrar e vai lembrar com remorso, porque a vida que ele viveu foi uma vida regalada. Ele aproveitou, pelo menos quando ele estava vivo, ele aproveitou o que ele tinha. Ele vivia regalada e esplendidamente. Era uma vida de festas. Mas ele lembrou os parentes que ficou para trás. Olha, todos os meus parentes estão vindo por esse mesmo caminho. Para aumentar um pouco mais a dor dele lá, a dor daqueles que estarão no inferno em chamas, haverá ainda a consciência pesada. Haverá ainda a lembrança daqueles que ficaram, para perturbar ainda mais pela eternidade. Já parou para pensar o que é isso? Eternidade. O que nós conhecemos tem um fim. Por mais que demore, o que nós conhecemos tem fim. Acaba um dia. Já imaginou algo que não acaba? Algo que não tem fim? A eternidade perfeita é Deus. Deus é a eternidade perfeita. Deus é de eternidade a eternidade. Para Deus não existe tempo. Nós, como seres humanos, nós somos inseridos na eternidade. Nós temos um início, mas não acaba mais. A nossa linha, ela tem um ponto inicial, não tem fim. Nós nos veremos daqui a pouco na eternidade. Onde você estará? Aqueles que estão ao seu lado, pense nisso. Puxa vida, eu não quero que essa pessoa vá para um lugar de tanto sofrimento. Se não for por amor, pelo menos pense na dor. Leve, traga as pessoas a Cristo. Não pelo medo do inferno, mas que isso possa ter um peso na hora da pregação. Diga: olha, você tem a chance da escolha. E isso, irmãos, essa pessoa terá a oportunidade se ele não voltar antes. Se ele voltar hoje, a régua será passada. Quem está salvo, está salvo. Quem ouviu e não deu crédito, estará perdido. Como a música diz, a nossa missão, a igreja, tem um cumprir, um fazer, até que Ele venha. Uma vez que
Jesus voltar, Jesus regressar, ou que os nossos olhos fecharem aqui, nada mais pode ser feito. Que nós, irmãos, como igreja, tenhamos isso em mente. O ponto mais alto da nossa fé é estarmos com Cristo, na presença física dele, na presença juntamente com ele. Hoje nós ainda estamos na presença do pecado, vamos dizer assim. Nós convivemos num mundo pecaminoso, onde o pecado nos rodeia. Nós somos livres hoje do poder do pecado, através do sangue de Cristo. O pecado ele não tem poder sobre nós. O pecado ele já não nos condena mais. Mas daqui a pouco nós seremos livres da presença do pecado também, porque nós estaremos com ele, e lá não haverá pecado. Lá não haverá aquele que foi salvo mais ou menos, ou é salvo por completo, foi encontrado pronto, foi achado esperando, foi achado pronto, ou ficou para trás, ou ficou perdido. Enquanto estamos vivos, há esperança e há uma missão. Você não é igreja para ficar apenas sentado no banco, ouvindo alguém cantar, ou ouvindo alguém pregar. Você também é um agente da salvação, para levar essa mensagem a outros. Todos nós somos. Ah, não, a pregação é só para quem vem aqui no culto. Não. Se você não tem o dom, ore por aqueles que estão perdidos. Talvez você não tenha o dom de levar uma palavra, mas ore por eles. Interceda por aqueles que precisam ouvir essa palavra. Quando tiver visitantes aqui, não sei se tem hoje, que a igreja entre e clame em oração, para que aquele coração se quebrante diante da palavra de Deus. Não porque o pregador o fez entender, mas que a palavra de Deus penetre e mude os corações, e que todos nós tenhamos na mente e no coração essa tão grande esperança, essa tão grande expectativa da volta de Cristo. Tudo pode ainda piorar muito. A sociedade tem se degradado de uma forma muito rápida. A convivência humana, o amor pelos outros, já tem se esfriado. Pessoas têm tirado vidas de semelhantes de forma tão fria. Hoje, até mesmo pela lei brasileira, o animal tem mais valor que o ser humano. A coisa não está bonita e vai piorar. Como estamos nós? Como estamos a igreja diante disso tudo? Vamos ficar a reclamar, pesarosos pelo que está acontecendo e buscando soluções? Não, vamos esperar em Deus, que está acabando, está chegando o fim. Aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, crie-os no caminho. Não os deixe se perder, oriente, para que amanhã eles sejam tão bons ou melhores que nós, cristãos autênticos, que pregam a palavra de Deus e que também esperam pela sua volta. Que nós, como igreja, tenhamos esse objetivo: pregar e aguardar até que Ele venha. Amém.